Olá, Dr. Rogério Corso Almeida. Gente, vamos lá, continuar falando sobre os nossos assuntos, tá bom? Mas antes de mais nada, deem o sininho, inscrevam-se no nosso canal, tá bom? E vamos lá, a gente vai falar sobre mais um tema hoje. Gente, no capítulo anterior, vocês lembram o que a gente falou lá no 17º vídeo? Sobre lanchinhos de escola para as crianças. Agora a gente está no capítulo de hoje, a gente vai falar sobre um alimento que está presente na mesa de todas as pessoas praticamente. Sabe o que a gente vai falar sobre hoje? Hoje sobre qual tipo de assunto? Adivinhem. Vou dar uma dica para vocês. O que é isso aqui, ó? Ó, é uma cabrinha, né? É a amiga da cabrinha. Sabe o que é? A vaquinha. Isso. Nós vamos falar sobre leites, tá certo? Bom, vamos lá. Iniciando o nosso assunto. Gente, o leite, ele é praticamente, né, antes de mais nada, incentiva o aleitamento materno, tá bom? Antes de mais nada, vamos lembrar que nossos bebezinhos, para aquelas mães que possuem condições, que possuem uma grande quantidade de leite, que amamentem os seus bebês exclusivamente até 6 meses. Não se esqueçam disso, tá bom? Por favor, vamos incentivar o aleitamento materno. Mas esse será um assunto que a gente vai falar mais posteriormente, tá certo? E agora, voltando para o assunto de hoje, a gente vai estar falando sobre o leite artificial, que é um leite que é originado praticamente por animais, tá certo? Como eu mostrei para vocês, ou por cabras, ou por vaquinhas, ou até por outros tipos de leite. Leite de soja, leite de arroz, tem uma variedade enorme de leites, tá? Mas a gente vai focar bem no leite hoje, que é o leite de vaca, tá certo? Por que o leite tem uma importância tão grande para a nossa saúde, né? Principalmente porque, além de ele ter substâncias como minerais, proteínas, vitaminas, que são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo, eles fazem também com que a gente adquira principalmente um mineral chamado cálcio, que é importantíssimo para a formação, para o desenvolvimento e para o fortalecimento dos nossos ossos, tá certo? É claro, além da luz, o sol, né, que também é importante para o fortalecimento dos nossos ossos. Mas o leite é um dos principais alimentos para o fortalecimento dos nossos ossos, tá? E para a absorção do cálcio para o nosso organismo também. Bom, voltando no assunto do leite, né, que a gente estava falando, e do cálcio também, 90% do leite que é consumido contém água, 10% é que vai conter esses minerais que eu falei para vocês, tá bom? E a gente tem uma diversidade muito grande de leites em tudo quanto é mercado, hipermercado, padaria, tudo quanto é tipo de lugar, tá? Mas a gente vai dar umas diferenciadas, tá bom? Pra gente poder ter uma noçãozinha básica do que significa cada tipo de leite. Nós temos praticamente vários processos de pasteurização, tá? De eliminação de bactérias do leite que é consumido. A gente tem os leites de caixinha, que são os que a gente mais vê no mercado, são chamados de leite UHT, que são leites ultra pasteurizados, tá? Que significa que eles foram hiperaquecidos a altas temperaturas, tá certo? Para eliminação de pelo menos as bactérias maléficas que fazem mal para o nosso organismo e também das benéficas, as que fazem bem para o nosso organismo, que são os lactobacilos. Eles são armazenados em embalagens Tetra Pak, tá bom? E eles têm um poder de concentração, tá? E de validade maior do que os outros tipos de leite que a gente vai falar já já, tá bom? Esse tipo de leite, ele pode existir na forma integral, tá? Semi-desnatado e desnatado. Integral é quando ele preserva 100% das gorduras. Semi-desnatado é quando ele preserva 50% das gorduras. E desnatado quando ele não contém nada de gordura. Foi retirado toda a gordura desse leite, tá? Mas nós estamos falando do leite de caixinha, tá bom? É um leite que, pelo processo de ultrapasteurização, não é um leite muito bem recomendado para nossa saúde, tá? Tem pessoas que fazem a utilização dele, tá bom? Mas
a gente precisa dar uma qualificada aí na utilização dos leites que a gente usa no dia a dia, tá bom? Bom, esse é o leite ultra pasteurizado, que é o leite de caixinha. O leite pasteurizado, tá? Aí vai uma outra nomenclatura, são aqueles leites que foram aquecidos a uma temperatura menor de 75 graus, tá? Posteriormente resfriados e que foram eliminadas as bactérias maléficas, mas que foram mantidas as benéficas, tá bom? Então vai aí o conhecimento para que a gente possa adequar a melhor utilização do nosso leite do dia a dia, tá bom? Umas dicas que eu estou dando para vocês, tá certo? Normalmente esses leites pasteurizados, eles são encontrados em geladeira, eles têm que estar na geladeira e não nas prateleiras, porque ele possui também um tempo de utilização de no máximo 7 dias, tá certo? E a gente pode classificar eles em 3 tipos. Essa nomenclatura que eu vou classificar o tipo de leite, ela só vale para os leites pasteurizados, tá? Não para os leites UHT. Então, ela sofre um tipo de uma nomenclatura que é classificada da seguinte forma: A, B e C. Esses são os leites de caixinha. São os leites de garrafinha. Os leites de caixinha não podem sofrer esse tipo de classificação, tá? O leite tipo A, ele é um leite onde todas as bactérias benéficas, elas foram reutilizadas, elas foram preservadas, tá certo? Houve uma forma de manuseio desse animal na hora de se retirar o leite de uma forma mecânica e não manual, tá? Isso faz com que a concentração de bactérias que são maléficas ou as contaminações quase não apareçam. Então esse é o tipo A. O tipo B, ele pode ter sido feito ou através de um manuseio de uma forma mecânica ou manual, tá? E pode aparecer uma concentração também de bactérias. Não tem às vezes um limite, tá? De retirada de bactérias maléficas, mas pode aparecer. E o tipo C é aquele onde foi feito um manuseio desse leite de uma forma manual, tá certo? Sem o devido cuidado, e esse leite praticamente, no máximo em 3 dias, ele tem que ser consumido. Por quê? Porque é como se a gente estivesse em contato com um animal, tá? A vaca, retirasse o leite de uma forma manual e consumisse ele diretamente. Ele vem contaminado, ele vem com bactérias, tá? Então, os leites de garrafinha, os que mais são utilizados são aqueles do tipo A, onde há uma forma do manuseio desse leite de uma forma mecânica e não manual, tá bom? Então, essa é a nomenclatura. Outro tipo de leite que a gente pode encontrar também é o leite em pó. O leite em pó nada mais é do que um leite que foi desidratado, foi retirada a água dele e ele ficou praticamente só o leite, só a forma consistente dele, por isso que ele ficou em pó. Ele é armazenado ou em saquinhos ou em latas também, e ele pode aparecer nas 3 formas: integral, desnatado ou semi-desnatado, tá bom? Uma dessas 3 formas. Então, o importante é a gente saber que a ingesta de leite é importante para o nosso dia a dia, é fundamental para o crescimento dos nossos ossos, fortalecimento dos nossos ossos, fortalecimento do nosso sistema nervoso, tá? E principalmente também, esses tipos de leite, eles só podem ser utilizados em crianças a partir da data dos 2 anos, tá? Da idade dos 2 anos, e não antes disso, tá certo? Aí a gente tem uma série de leites que foram modificados para que as crianças possam se utilizar desses leites, tá? No caso do leite integral, ele é bem utilizado também a partir dos 2 anos, mas em alguns casos, em crianças que possuem uma taxa de colesterol, uma hipercolesteремia, né? Uma alta concentração de gordura, de colesterol, às vezes nos seus exames periódicos em que o pediatra solicita, é indicado que se utilize o leite desnatado, tá certo? Mas a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, o leite de cabra, ele é um leite que ele é pobre em cálcio.
o leite de soja, que às vezes alguns vegetarianos utilizam, para aquelas pessoas que têm anemias, ele não é bom. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de ferro muito baixa. Então, não é indicado também, tá certo? Mas aí vai das condições também de cada pessoa, de cada, né, indivíduo, mas vão as dicas também de saúde para que a gente possa se utilizar do melhor leite, tá bom? Então, assim, eu dei vários tipos de leite para vocês e aí cada um vai fazer aí o seu uso próprio. Mas um que eu indico muito é o leite pasteurizado, tá bom? Eu acho que o leite ultra pasteurizado é um leite que foi super aquecido, tá certo? Às vezes ele pode conter alguns tipos de conservantes, são de vários tipos de marcas, tá certo? Mas a gente precisa tomar muito cuidado na utilização dos nossos leites, tá bom? Mas o principal é a gente fazer o uso do leite na nossa alimentação diária. Claro, existem pessoas que têm intolerância à lactose, né? Que é a substância do leite de vaca, tá certo? Para isso, nosso organismo teve que sofrer uma adaptação, tá? Durante o tempo, para poder fazer com que essa lactose fosse eliminada do nosso organismo, tá bom? O nosso intestino praticamente sofreu uma maturação para que isso acontecesse, tá certo? Para que a gente se adaptasse a esse tipo de leite que é diferente, tá bom? É um leite que não é humano, que vocês veem que praticamente quem mama leite de vaca é bezerro. Mas aí no caso, esse leite sofrendo essa série de processos, né, que fazem com que a gente se utilize dele na fase adulta, porque a criança é o leite materno, tá? Então a gente precisa estar sempre lembrando isso. Claro que alguns casos, né, nós temos mamãezinhas que às vezes não têm condições de terem seu próprio leite, acabam alimentando as crianças com leites modificados, tá? Isso é uma outra fase. A gente vai falar sobre o aleitamento materno e os aleitamentos artificiais na primeira fase de vida, primeiro ano de vida das nossas criancinhas, tá bom? Isso é uma pinceladinha para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre os tipos de leite, tá certo? Acessem o nosso canal, deem um sininho, inscrevam-se, tá bom? E posteriormente, logo logo, a gente vai estar se vendo num próximo vídeo com um outro assunto, num próximo capítulo. Fiquem com Deus, beijo para todos e vamos falar de Deus para as nossas criancinhas, tá? Já já vídeo para as crianças, hein? Beijos, fiquem com Deus.